queria compartilhar com vocês, e quem tiver cases é interessante, porque eu acho que é legal a gente sair de tantos números e tantas teorias e para algumas práticas, né? Então, por exemplo, a Nestlé é uma empresa onde é cliente nosso, parceiro nosso, né, em algumas áreas de atuação, e eles lançaram recentemente um programa voltado para mulheres em fase de menopausa. Então é isso. Tem que falar, né? Como a Carla disse no comentário, precisamos conversar muito e muito, muito. Então, começar a educar, porque além de ser tabu, não é conversado, não é tratado. Eu lembro de alguns anos atrás, poucos anos atrás, eu chegar para minha mãe e perguntar como foi a menopausa para você, porque nunca foi uma conversa aberta, que eu não sabia como tinha sido, né? Então, como é a gente fazer isso de forma natural e orgânica para todas as gerações? Para que seja uma conversa para homens e mulheres. Então, é uma pena ter mais mulheres do que homens, porque é uma conversa de homens e mulheres aqui. O que a empresa tem que olhar e fazer para que os ambientes sejam inclusivos para as mulheres e a conversa que não é só menopausa, tá? É que menopausa é uma das camadas quando se discute a mulher madura e que agora tem se falado mais. Mas eu acho que é bacana trazer o que na prática tem feito. Então, a Márcia comentou aqui sobre apoio de congelamento de óvulos, enfim. Então, existem práticas, mas antes das práticas, tem esse trabalho de conscientização, de enxergar os números. E o que é um ambiente inclusivo, entrando desde das ações de contratação, desde a parte de retenção, de preparação do ambiente para os diferentes estágios dessa mulher, a geração sanduíche, que a Márcia comentou, o conceito, e a Márcia comentou, né? A geração que cuida tanto de filhos quanto de pais e mães idosas. E isso é um fenômeno que é a primeira vez que está acontecendo, mas na prática eu vejo poucas ações efetivas sobre isso. Sobre essa questão da geração sanduíche, né, é um termo que já se fala bastante, mas não tanto dentro do mercado de trabalho, né? Mas o fato é que hoje em dia já tem e vai ter cada vez mais mulheres que estão aí mais ou menos nessa fase, nessa faixa etária, que ainda cuidam de filhos em casa e já tem um cuidado especial com os pais idosos, né? Dentro disso, a gente tem levado uma provocação, reflexão e debate dentro das empresas sobre que adaptações precisam ser feitas para esse futuro, né, esse envelhecimento da força de trabalho, e aqui pegando o recorte especialmente da mulher, que são vários fatores, né? Uma dessas reflexões, provocações que a gente faz é justamente sobre o principal benefício que os colaboradores têm, que é o plano de saúde, né? Onde a gente tem normalmente como dependentes os filhos, né? Se a gente está vivendo mais, os nossos pais estão vivendo mais e necessitando cada vez mais da nossa ajuda, nosso auxílio, mas a gente tem que trabalhar também, e a gente está tendo menos filhos, né? Também é um outro ponto. Será que no futuro, em breve, os dependentes do nosso plano de saúde não vão precisar ser, ou também, né, os nossos pais, para que a gente possa ter uma tranquilidade, que os pais tenham ali um auxílio e essas pessoas possam continuar trabalhando, principalmente as mulheres, que normalmente são as cuidadoras, né? Então, são vários pontos que a gente precisa começar a debater, né, para se preparar, ver que a empresa tem que se adaptar para estar preparada para esse futuro que está chegando e que hoje muita gente já é afetada e cada vez vai ser mais. De uma forma geral, né, todos os colaboradores estão envelhecendo, estão vivendo mais, vão precisar trabalhar por mais tempo e tem todo esse cuidado que precisa ter e o preparo para a longevidade de forma geral, né? Até a saída da organização, que a gente não fala nem mais preparação para aposentadoria ou pós-carreira, né? Que homens e mulheres muitas vezes são afetados de forma distintas também, né? Entre vários outros pontos, e já se falou muito aqui de matéria menopausa, que também é fundamental e super tabu. Porque muitas vezes no ambiente organizacional as mulheres acreditam que porque elas estiveram em situações muito difíceis e elas lutaram pra caramba para chegar onde elas chegaram, elas precisam se comportar de forma que a vida das mais jovens seja tão difícil quanto a delas foi. E isso é uma reação um pouco natural, né? Da gente dá para entender o porquê, mas se a gente parar para pensar, a gente tem que olhar para as gerações mais jovens sem reproduzir aquilo que a gente está combatendo há muito tempo.
Então, se eu vivenciei uma experiência muito difícil para chegar a um cargo de liderança, eu não posso reproduzir para a menina que está na empresa agora, mais nova que eu, o mesmo modelo, porque senão a minha luta e a luta das minhas antepassadas não adiantou nada, eu não estou honrando essa luta, eu não estou usufruindo dos benefícios que essa luta toda trouxe esse tempo todo. Aí vem uma questão da sororidade intergeracional, e aí, de novo, trazendo mulheres de todas as idades para a conversa, né? Que é você fazer essa mulher mais velha entender que o que ela passou, e isso se aplica muito à menopausa. Se vocês perguntarem, mãe, como foi a sua menopausa? Talvez ela vai dizer, ah, isso é frescura. Por quê? Porque ninguém validou a dor que ela estava sentindo. Nem o médico, nem a família, nem ela mesma, que tem tudo a ver com o que a Lúcia falou pra gente. A própria mulher não tem essa consciência, o próprio médico profissional de saúde não tem. E as meninas acabam herdando isso, né? E agora a gente tem que fazer tudo para mudar esse cenário, falar sobre esse assunto, porque elas não passem os mesmos desafios, os mesmos perrengues que a nossa mãe, as nossas mães passaram, que a gente ainda está passando. E, ao mesmo tempo, por outro lado, né, essa menina jovem ela tem que entender que ela não pode olhar a mais velha como um modelo obsoleto da espécie, sabe? Ela tem que olhar e falar assim, eu vou convidar essa mulher para o happy hour, sim. Por quê? Porque eu tenho que enxergar valor em aprender com essa mulher e talvez também ensinar. Então, falar com mulheres de todas as idades envolve muitos aspectos que são muito importantes para a gente tratar essa intergeracionalidade, né? Idade, gênero dentro das empresas. Hoje, tendo muito mais contato com a área de diversidade e inclusão e atuando na área de diversidade e inclusão, o que eu vejo nos 2 últimos lugares que eu trabalhei é que a gente tem impulsionado muitos programas de aceleração de carreira para a mulher, né? E aí eu penso logo em números, né? Então eu imagino, poxa, quando eu trabalhei nos últimos 2 anos em Avon e Natura, e lá a gente tinha um programa belíssimo, a gente chamava ele de Diva, e ele era de aceleração de carreira para mulheres negras. E aí eu lembro que a faixa etária dessas mulheres que a gente queria trazer para uma posição de liderança era ali de 40, 45, né, mulheres de 50 anos. Na jornada a gente não falava sobre esse olhar da maturidade. A gente falava do lugar da cadeira, né? Do empoderamento feminino, da mulher negra, né? De potências de carreira, mas nunca teve um ponto na jornada que se preocupasse com isso. E aí hoje, com esse encontro, agora me despertou esse insight de pensar nisso, né? Como que eu estou cuidando, né, dessas mulheres nesse lugar? Eu estou trazendo uma jornada, a maior parte dessas mulheres, daqui a pouco eu vou até olhar aqui percentualmente, faixa etária, para entender. Hoje eu estou impulsionando elas para um lugar de carreira, e qual que vai ser a longevidade delas nesse lugar de carreira que eu estou investindo tempo, energia e muita coisa para trazer elas para esse lugar, ou talvez deixando de lado o tema, ou então como que eu posso impulsionar isso, como que eu posso colocar isso na agenda para conversar mais, porque uma hora elas vão chegar lá. E quanto tempo elas estarão lá? Né? E como, mais do que quanto, como vai ser essa estada nesse lugar dessas mulheres e que cuidados que a gente pode ter para hoje, para esse preparo. A Maturi fez, há alguns anos atrás, um projeto muito interessante com a Comgás de contratação de mulheres 40 a mais, que foi um sucesso. A Comgás, uma empresa de energia, uma empresa muito masculina, que tinha, acredito que ainda tem, um objetivo e metas muito fortes com relação à equidade de gênero dentro da organização. E também começaram a olhar para a questão da diversidade etária. E, em conjunto com a Maturi, criou um programa com essa interseccionalidade de contratar mulheres com mais de 40 anos para posições estratégicas. Foram 10 mulheres contratadas, cada uma para uma área diferente de gestão, e aí foram mais de 1.500 candidatas inscritas. A Mais gente de deu um 4 treinamento. mil. Mais de 4 4 mil, mil. isso, desculpa, 1.500 foi outro programa. A gente deu depois um treinamento para as pessoas que não foram contratadas, para auxiliar elas, né, junto com a Comgás, a sua empregabilidade. Elas tiveram muita dificuldade de escolher essas 10, porque tinham mais de 100 ali que preenchiam todos os requisitos, ficaram muito impressionadas, né, e fizeram questão de mostrar esse case na mídia, em eventos, né, e todas estão lá, está sendo um sucesso, virou um case dentro da organização, né, então, para mostrar que é possível, né, e que, logicamente, que a organização está colhendo os frutos disso, né, estando preparada para isso, tem os ótimos resultados. Esse case é um case incrível e que, a partir dos resultados,
desse projeto piloto é que a Comgás criou o grupo de afinidade de gerações, começou a ter ações interseccionais dando continuidade a esse projeto. A questão do cuidado, até por uma sociedade machista em que a gente ainda vive, recai mais na mulher do que no homem, a mulher ainda tem uma carga adicional aí sobre a questão, conforme a maturidade, com a famosa geração sanduíche e tantas outras camadas que a gente está falando aqui. Um caminho que acaba acontecendo para a mulher madura acaba sendo o empreendedorismo, já que tem mais dificuldade em manter a sua empregabilidade. O Grupo Boticário também fez um programa que a Mature liderou e desenhou e tocou todo o projeto, nós desenhamos junto com o Grupo Boticário, de capacitação de mulheres empreendedoras 45 mais. Ou seja, como incentivar as mulheres que estavam fora do mercado corporativo, digamos assim, para que olhassem a questão do empreendedorismo. Então, são diferentes formas que, a partir dessa reflexão, teve um olhar também para dentro para ser um ambiente inclusivo, que eles fazem uma série de ações internas para essas mulheres 45 mais, mas também de impacto externo do mercado. Acho que eu estou trazendo aqui esses exemplos muito para refletir, cada um de vocês, dentro da realidade de vocês, do ambiente e do nível de maturidade sobre o tema, como pode ser um ambiente inclusivo para esses diferentes recortes que a gente está comentando. Só queria dizer que, assim, no ano passado foi a primeira vez que a gente patrocinou o evento, foi fantástico. Assim, realmente foi muito importante estar lá, entender que a gente estava fazendo a diferença para tantas e tantas pessoas que, né, estavam no evento participando, tendo a oportunidade de ter diversos conteúdos super legais, impactar nas pessoas que são empreendedoras, que foram até lá expor também. Então, esse ano a gente volta, né? Então, a gente está orgulhoso de estar junto novamente com vocês. E aqui dentro, ainda por mais que tenha muitas coisas a serem feitas, a gente tem falado constantemente da pauta de forma interseccional. Então, tanto nos treinamentos, tem grades específicas de treinamento para a liderança, como qualquer outra empresa tem. E nessas grades específicas, a gente leva o tema de diversidade e a gente, de forma interseccional, a gente vem falando sobre as diversas temáticas, sobre a importância, né, de cuidar da nossa gente nos diversos ciclos dela aqui dentro. Então, já no processo de atratividade, no processo de contratação dessa pessoa, integração, no ciclo inteiro de vida dela aqui, e até de forma respeitosa, se acaso tiver que sair, né, da empresa, tiver um desligamento, mas que seja um desligamento humano. Agora, em abril, a gente vai aprofundar com uma trilha específica, cuidando da nossa gente 50 mais, e também na nossa trilha, novamente, da liderança, a gente vai levar a temática. Mês passado, não, semana passada, a gente também estava com a Semana da Mulher. E aí, de forma interseccional, a gente também trouxe toda a nossa gente, né, para falar do tema e também para que as mulheres pudessem ter a visibilidade, trazendo as histórias delas inspiradoras que contribuem para esse atacado crescer, né, que é um segmento majoritariamente masculino e que a presença da mulher e a presença das mulheres de várias faixas, elas contribuem para o crescimento desse negócio. Então, é nessa linha que a gente está indo. Às vezes a gente não consegue fazer uma ação específica, mas quando a gente traz na interseccionalidade, é onde a gente ganha força, onde a gente ganha corpo. E a gente não deixa ninguém para trás. É importante a gente entender que os algoritmos, as inteligências artificiais, elas têm um viés que é humano. Então, assim, se você falar assim, o processo humano tem etarismo, então vamos para o processo da inteligência artificial. Quem alimentou a inteligência artificial? Humano. Então, o etarismo vai só migrar de plataforma, mas ele vai continuar existindo. Então, é por isso até que é importante que a gente vá educando, né, as nossas inteligências artificiais nesse sentido. Cuidado com o vocabulário nos prompts, corrige quando tiver um retorno que você perceber, isso aí foi um comentário etarista. Os algoritmos vão só espelhar o preconceito que está nos seres humanos. Infelizmente, como diz, né, o problema do ser humano é o ser humano.